Agora sim. Não tomem um susto, né? Na segunda-feira, nessa chuvinha, o cara me mata do coração numa reunião de empreendedores, a notícia do diário, GMC online amanhã. Gente, vamos ficar de pé, dar boas-vindas a todos vocês. É só empreendedor guerreiro de verdade, que num dia de chuvinha como essa, vem ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus, vem receber algo para levar para suas empresas, para o seu local de trabalho. Tenho certeza que essa noite não vai ser menos do que o teu coração está com expectativa. Tá? Eu acredito que Deus ele separa noites especiais como essa para pessoas especiais que acreditaram, que vieram, e tem uma porção especial separada para você, tenho certeza disso. Hoje nós vamos ministrar tudo daqui de cima porque está sendo gravado, isso logo na sexta-feira vai estar disponível o link para que você possa ver e rever essa mensagem que o pastor Jack vai trazer para todos nós, mais vezes enviar para amigos, e quem sabe essa palavra também ser um convite para que no próximo encontro mais pessoas estejam aqui do teu lado, talvez pessoas que trabalham junto com você, talvez parentes e amigos que precisam de uma palavra sobre os seus negócios. Isso é muito importante, amém? Então, se você quiser fechar seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado porque nós sabemos que o Senhor separou coisas maravilhosas e grandes, específicas para cada um. Somos muitos aqui com necessidades distintas, diferentes, mas nós sabemos que Tu és um Deus que conhece o coração, que esquadrinha o coração e que sabe e pode todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor nos trouxe neste lugar com um propósito muito maior. Eu peço agora, Senhor Jesus, que o Senhor traga nesse ambiente um ambiente de sensibilidade, para que o meu coração, para que o meu ouvido, para que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós não queremos ser estar com o coração endurecido, mas nós queremos estar com o coração sensível para entender tudo aquilo que o Senhor quer transformar nas nossas vidas. Nós desde já reconhecemos que o Senhor tem para cada um de nós colheita, oportunidade, portas abertas. É isso que o Senhor separou para todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Se
pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Aleluia. Oh, faz chover. Abre as comportas dos céus, a vocês, e faz chover. Levante sua voz. Faz chover. Oh, aleluia. Abre as comportas dos céus e faz chover, Senhor. Faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Aplauda o Senhor Jesus nesse momento, querida. Aleluia. Glória a Deus. Nós chamamos, Senhor, mais que ouro, mais que prata, mais que tudo, aleluia. Os teus olhos me viram quando em secreto foi criado. Os meus dias contados e escrito em teu livro. Com um sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro, com amor maior do mundo. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Levante sua voz e cante nessa noite. Senhor, te amo mais que ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que ouro, prata, mais que a mim, nem as estrelas dos céus conteriam o teu amor sem fim. Oh, nem as estrelas, nem as estrelas dos céus conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas dos céus conteriam o teu amor sem fim.
Cante isso nessa noite, querido, aleluias. Dei as estrelas dos céus, conteriam o teu amor sem fim. Senhor, te amamos, Senhor, te amo. Mais que ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Mais que Senhor, te amo. Solte sua voz e cante. Mais que ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que ouro, prata, mais que a mim. Cante assim, ó. Nem as estrelas conteriam, nem as estrelas do céu, nem as estrelas dos céus conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Mais uma vez, aleluia. Nem as estrelas dos céus conteriam o teu amor sem fim. E agora, para terminar, solta a sua voz e cante. Senhor, te amo. Mais que ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Aleluias. Mais que ouro, prata, mais que a mim. Levanta sua mão e aplaude o Senhor Jesus agora nesse momento, querido. Aleluia. Pessoal, se você ainda, né, nós estamos com o pessoal da auditório promovendo um sorteio, né? Se você ainda não pegou o seu número, levanta a mão aí. Quem não está com o seu número? Ó, temos algumas pessoas que ainda não estão ali, né? Vou pedir para os meninos ali depois, né, pegar o nome desse pessoal para vocês não ficarem fora desse sorteio, né, para deixar tudo prontinho. Enquanto isso, eu vou dando alguns recados. Se você quiser se sentar, fazendo um favor. Vocês viram que todo o nosso início agora de reunião, nós temos um coffee break, um tempinho ali juntos. É uma forma da gente se conhecer, da gente conversar um pouquinho. E eu quero convidar vocês aí que quiserem, né, talvez uma empresa, talvez se juntarem de duas em duas empresas e patrocinar muitas vezes o nosso
coffee break, esse momento junto com a gente. Eu quero, né, conversar com vocês depois aí para a gente poder se organizar. Normalmente isso está sendo doado, né? Isso está sendo feito, né, diretamente, uma cortesia, literalmente. Então, se você quiser muitas vezes abençoar, né, toda essa galera, todos os empreendedores uma vez por mês, você pode fazer sozinho, pode se juntar com duas ou 3 empresas e a gente conseguir sempre ter bons momentos. São 30 minutinhos que nós temos ali no início da nossa reunião, que faz completamente a diferença. Costumo falar para muitas pessoas que a gente não consegue no culto, muitas vezes na quarta-feira, ou no domingo pela manhã, ou no domingo pela noite, ter um mesmo tempo de qualidade para falar de negócios, para falar de venda, de compra, de prestação de serviço, como aqui. Ó, pode levantar a mão aqui que os meninos reforcem aí, né? Vamos ver a galera sortuda aí. E o pessoal já vai poder organizar esse númerozinho para vocês, tá bom? Então fica aí o meu convite também para vocês que quiserem estar junto com a gente. Eu não sei se nós temos ainda aquele QR Code que vai direto para o nosso grupo. Temos visitantes hoje à noite ou não? Você que está aqui pela primeira vez, fala, fui convidado, né? Tem uma galera que são convidados ali, sejam muito bem-vindos, né? Esse é o nosso encontro de empreendedores. Você que está buscando uma palavra de Deus para o teu negócio, você que ainda não tem a sua empresa própria, né? Mas tem um grande sonho e tem colocado isso diante de Deus, aqui é o lugar certo. Tá? Eu tenho certeza que você vai sair daqui de hoje com uma palavra especial para todo o teu negócio. Eu acredito que seja isso. Pastor, estou esquecendo alguma coisa de recado? Ah, perfeito. Perfeito. Então, esse conteúdo, acho que é o primeiro que nós estamos fazendo dessa forma, né? Então, isso daqui vai poder continuar abençoando vocês. Quem gosta aqui de podcast? Né? Eu aprendo muito com podcast. Eu falo para minha mãe, hoje ela não entende isso, que poderia ter tirado toda a escola, o 2º grau meu, e faculdade, colocado só podcast, era melhor para mim. Eu andava de skate, fazia podcast e me formava. Era muito melhor, porque eu aprendo mais coisa via podcast, né? Porque tudo que eu gastei de tempo, né, estudando e outras coisas. Brincadeira à parte, todo esse conteúdo vai estar lá no canal do Pastor Jack. Se você ainda não está inscrito, faço questão ali. Existem alguns conteúdos tão especiais, tanto quanto nós falamos aqui em culto, mas desmiuçado. Talvez a gente não tenha tanto tempo para poder argumentar, embasar tantas coisas dentro de um culto. Aqui o Pastor Jack, ele traz com uma naturalidade um pouco maior. Então fica aí o nosso convite para vocês acompanharem, assistirem lá também. Quero aproveitar e já convidar o meu pastor. Foi o primeiro empresário, né, que eu tive como referência. Afinal, na minha família não é uma família de empresários. Eu não tinha amigo empresário por ser muito novo, né? Foi o primeiro empresário que eu tive acesso, né, e que me ensinou e tem me ensinado até nos dias de hoje, né, que é o meu pastor e também meu mentor em todos os meus negócios ali, né? Hoje estava lá me abençoando, na hora 2 horas da tarde estava lá abençoando meu negócio, né? E é isso daí. Então, se quiser levantar sua mão para cá. Casualmente eu passei e te vi, né? Casualmente. Não, mas eu estava no WhatsApp com ele assim, ó, temos tal coisa, tem que resolver. Amém, Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque eu sei que aquilo que nós tanto precisamos está através do Teu Filho, né? Eu acredito e creio que o que Ele carrega é suficiente para despertar empresários aqui. O que Ele carrega é suficiente para transformar vidas, transformar empresas, transformar nichos de mercado, liberar pessoas que estão na inércia, na paralisia, para um grande fluir do Senhor. Eu oro por isso e agradeço pela vida dele, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, paz seja convosco. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem ainda não é empresário? Eu estava conversando com o Ed falou assim, eu sou CLT, mas eu tenho o coração daquilo que Deus vai fazer na minha vida e ter o meu próprio negócio. Quem ainda não é empresário e você quer ser empresário, então sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Nós vamos começar. Pode ministrar novamente, Senhor, eu te amo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Talvez você é funcionário, talvez você não tenha o teu nome num contrato social. Pastor Arthur, pastor Ricardo,
Tiago Requena. Eu vi o pastor Albert está trabalhando ali, pode continuar. Nós vamos orar por vocês agora. É o momento de orar e consagrar. Sabe, Deus, a palavra de Deus diz assim, que Deus chama as coisas que não são como já se fossem. Vou repetir para vocês, preste atenção. Deus, quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, Ele fala coisas que ainda não são como já se fossem. Essa é a Bíblia, isso que a palavra diz. Ele chama, a Bíblia também diz, olha bem para mim, a Bíblia diz que Deus é o Deus que chama as coisas à existência. Essa palavra é muito forte, eu vou repetir ela, olha aí para mim. Deus chama as coisas que não são como já se fossem, e Ele também chama aquilo que não existe, Ele traz à existência. Imagina no jardim do Éden, um pouquinho de poeira, um pouquinho de pó, misturado com água, virou um bonequinho. E Ele soprou no nariz desse boneco. A nossa medicina ainda não conseguiu compreender a complexidade que é um corpo humano. E Deus fez assim, ó. E veio o homem e se tornou alma vivente. Então Deus chama coisas que não são como já se fossem. Deus chama coisas que não são como já se fossem. E eu vou falar uma coisa, talvez você não tenha ainda uma fé para receber o que você vai receber aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Quando Deus vai falar a respeito do teu futuro, Ele não consulta o teu passado. Tem pessoas que não conseguem romper, por quê? Porque tem um coração ainda que está preso. Porque toda vez que ele ouve uma palavra de fé, uma palavra profética liberada sobre a sua vida, de repente na sua mente, na sua cabeça vem um sentimento de culpa. Então Deus não consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Escreve essa frase aí que ela é muito poderosa. Deus não consulta o teu passado para decidir o teu futuro. Eu vou repetir. Deus não vai consultar o teu passado para decidir o teu futuro. Deus não vai consultar o teu passado para decidir o seu futuro. A maioria de nós, se formos analisar pela meritocracia, a gente não merece nada. Alguns poderiam estar presos, outro poderia já ter morrido, mas o nosso Deus é um Deus de graça, de amor e de misericórdia. E nessa noite eu gostaria de falar, não é porque você é bom, porque você é perfeito. Deus não vai consultar o teu passado para decidir o teu futuro. Quem está entendendo isso? Então diga comigo assim, Deus não consulta o meu passado para decidir o meu futuro. Diga comigo assim, Deus é o Deus que chama a existência as coisas que não existem como já existisse. Diga nessa noite, Deus está chamando a existência uma vida empresarial, um empreendedorismo que eu ainda não tenho, que eu ainda não exerço como eu já tivesse. Diga comigo nessa noite, pela fé eu recebo a oração profética sobre a minha vida. Você vai fazer assim com as suas mãos. Com quem vai receber o óleo agora, nós vamos colocar óleo na sua mão e nós vamos declarar uma unção de empreendedor sobre a sua vida. Eu creio que é o momento profético desse culto, desse encontro de empresários. E eu gostaria que você recebesse por fé agora. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantando, nós vamos ungir tuas mãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declarando, receba uma unção de empreendedor. Receba uma unção de empreendedor. Adore o Senhor. Você que está aí no banco, vai adorando.
as estrelas dos céus conteriam o teu amor. Podeis voltar para os vossos lugares. Eu quero fazer uma segunda oração agora. Amém? Amém? Eu quero convidar agora pessoas que são empresários, já são empresários. Continua aqui os pastores, Tiago. Você é empresário, mas você tem atravessado uma crise no seu negócio. Você tem pensado em desistir. Você fala, não, eu acho que eu me enganei. Esse negócio de ser líder, de ser patrão, de ser empreendedor não é para mim. Quem sabe você é um profissional liberal, é só você e a sua pasta de negócio e você não está conseguindo dar conta disso. Eu gostaria que você tivesse a humildade agora de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que tem passado dias difíceis nos seus negócios, na sua pasta, você que é um profissional ou empresário, nós vamos orar por você agora. Vem aqui, faça um corredor, nós vamos orar hoje. Antes, nós vamos ungir você, no nome de Jesus. Eu creio, nós vamos liberar uma palavra profética para desatar o propósito de Deus na sua vida. Você não vai ficar patinando, como diz, no seco. Você não vai ficar passando crises desnecessárias, porque o Senhor está entrando com providência. Deus, diga comigo, Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de propósito. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Olha para mim aqui, você que saiu do seu lugar. A unção está no propósito. A unção está no propósito. A unção está no propósito. Eu vou repetir isso, você tem que entender isso. Toda vez que você acordar de manhã cedo, toda vez que você for trabalhar, toda vez que você for empreender, você vai orar e você vai dizer, Senhor, a tua palavra diz que a unção está no propósito. A unção está no propósito. Então, se a unção está no propósito, o propósito que Deus tem na sua vida vai liberar uma unção extraordinária. E essa unção extraordinária, ela vai produzir prosperidade. Presta atenção, eu vou falar outra coisa para vocês aqui que estão aqui na frente. Presta atenção. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando Deus envia uma pessoa, Elias, vai para o Querite. Lá eu ordenei que o corvo te sustente. Vai levar pão, você vai beber água do rio e vai comer o pão e a carne que o corvo vai dar. Daí Deus chamou Elias e falou, agora você sai e vai para Serepta, para a banda de Sidom, porque lá eu ordenei que uma viúva te sustente. Sempre Deus vai colocar finanças na tua mão para financiar o propósito dele na sua vida. Olha, amados, eu vou repetir isso daqui. Não é a pregação, não é a palavra que eu tenho para hoje, mas isso aqui é muito profundo, está sendo gravado. Depois vocês pegam essas ferramentas, pegam essas chaves que são poderosas. Toda vez que Deus enviar você em algum lugar, Ele vai pagar a conta. Toda vez que Deus te enviar para algum lugar, Deus vai pagar a conta. Porque as finanças acompanham o propósito. As finanças acompanham o propósito. Toda vez que Deus te colocar dentro de um propósito, toda vez que você estiver vivendo o propósito de Deus, finanças vai fluir naturalmente. Pastor, não tem fluído, então nós vamos orar. Porque a Bíblia diz que nós temos que levantar uma batalha, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Nós vamos ungir. Faça assim com a mão agora e vamos orar. Vamos orar e vamos ungir. O Tiago vai estar fazendo essa oração. Enquanto isso, o pastor Ricardo e o pastor Arthur vai estar fazendo uma unção com óleo na tua mão, ungindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai dizer, desata em nome de Jesus o desígnio dessa pessoa. Senhor Jesus, aqui está representado empresas, famílias, situações, sonhos, desejos, talvez alguns sonhos frustrados, algumas expectativas frustradas. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Nós declaramos que nenhuma arma forjada, nenhuma palavra do inimigo prevalecerá contra esses negócios, contra essas empresas. Nós oramos agora, Senhor Jesus, dando uma ordem de liberação dos céus para tocar a terra. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai querido, seus filhos entram agora na tua presença, Senhor Jesus, agora declarando em um coração humilde, simples e reconhecendo que só o Senhor pode transformar situações na vida deles. Por isso nós oramos e declaramos agora mudança de estado. Nós declaramos agora virada de cativeiro. Aqueles que estavam presos agora libertos. Aqueles que estavam sem criatividade, sem força, desânimo. Talvez você hoje pela manhã pensou em desistir. Eu declaro o ânimo vindo dos céus. Eu declaro o reforço de ânimo
vindo agora pelo Espírito Santo de Deus. Eu declaro agora aquilo que você já não sonhava mais, aquilo que era para ser sonho virou pesadelo. Nós declaramos um novo sonho nascendo nessa noite no teu coração. O Senhor Jesus não chamou você para ser menos que o propósito que Ele colocou no teu coração. Eu quero declarar agora, Senhor Jesus, pessoas florescendo. Eu quero declarar o florescimento de pessoas. Eu quero declarar que o fruto do trabalho, Senhor Jesus, comece a multiplicar. Não vai multiplicar apenas um fruto, mas a imagem que o Senhor traz no meu coração é como a jabuticabeira. Dará fruto na copa, dará fruto na ponta dos galhos, nos galhos, por todo lugar. Eu declaro agora uma prosperidade não segundo o olhar de homens, mas uma prosperidade de uma palavra vinda dos céus, e essa palavra nunca voltará vazia. Nós declaramos isso agora em nome de Jesus. Diga comigo, a unção, vocês estão aqui na frente, diga bem forte, a unção está no propósito. Diga, a unção está no propósito, e o propósito vai desatar finanças. Diga, finanças acompanha o propósito. Diga, finanças acompanha o propósito. Diga, e nessa noite eu vou recebendo pela fé a palavra que foi liberada no nome de Jesus. Diga, ligamos na terra, está ligado no céu. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Volte para o seu lugar agora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem mais uma terceira oração. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós vamos fazer no final agora, tá bom? Certa vez eu li um livro do John Maxwell, que foi para mim um divisor de águas. É um livro de cabeceira. Ele está ali no escritório pastoral, inclusive. Está meio esgarçadinho, bem velhinho, mas o conteúdo dele continua tão atual como há 25 anos atrás, quando eu li ele. E ele disse, John Maxwell, ele disse que chamou algumas pessoas e pediu para olhar para uma empresa, e disse assim, aquela empresa, como que ela vai? Vai bem ou vai mal? Aí disseram, ela vai mal. E aí então, John Maxwell disse, o culpado é o líder. Chegaram em outra empresa e olharam para a empresa e perguntaram, e esta empresa, vai bem ou vai mal? Aí disseram, essa empresa vai mal. Vai bem, aliás, perdão. Vai muito bem, vai prosperar, está crescendo. O culpado é o líder. Então, se a empresa está bem, ou se a empresa está mal, o culpado é o... Está com vergonha? Vamos lá? Se a empresa vai bem, ou se a empresa vai mal, o culpado é o líder. E ainda ele foi mais longe, porque o John Maxwell, ele escreve, e ele treina líderes, inclusive eclesiásticos, pastores, e ele pergunta, e aquela igreja, vai bem ou vai mal? Aquela igreja vai mal. O culpado é o líder. Ele não disse que o culpado é o Espírito Santo, o culpado é o lugar onde a igreja foi plantada, os irmãos que são muito ruins. E aquela igreja, vai bem ou vai mal? Vai bem, o culpado é o líder. O evangelho é o mesmo, o Espírito é o mesmo, mas a liderança é diferente. Então, se eu fosse definir algumas realidades que implicam ou no sucesso ou no fracasso de uma empresa, obviamente que nós atribuiríamos isso a uma pessoa, a um ser humano. Diga comigo, um ser humano, uma pessoa. Eu vou ler um texto que se encontra em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13, e eu vou fazer uma pequena narrativa e depois eu vou fazer algumas afirmações aqui, para trabalhar com você nessa noite. 2 Samuel 16, 12 diz, porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem,
a maldição deste dia. E prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, de fronte dele, caminhando e amaldiçoando. Diga comigo, caminhando, amaldiçoando, atirando pedras contra ele, e se levantava a poeira. E o rei ia com todo o povo, e com eles chegaram cansados e refrescaram ali. Quando Davi tinha em torno de 15, 16 anos, Samuel foi na casa dele, e de todos os irmãos, ele foi ungido rei, ele foi separado para ser o rei de Israel. Dias depois, ele imediatamente não assumiu o trono, havia um rei, o nome dele era Saul. Ele foi e retornou para o campo, cuidar das ovelhas do seu pai. Ele continuou a rotina dele. E o pai dele convidou ele, chamou ele para fazer um trabalho de mensageiro, de office boy, vamos dizer assim, olha, você pega esse mantimento que nós estamos separando, e leve para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Procure notícias dele, deixe esses queijos, esses grãos tostados para os capitães, para os líderes maiores, para que eles facilitem a tua chegada até os teus irmãos, e eu quero notícias dos teus irmãos. E Davi, quando ele chegou lá no vale de Socó, que fica lá na terra de Judá, ele deparou com uma cena interessante, um homem de quase 3 metros de altura, que de manhã cedo e no final da tarde ele gritava, ele zombava, ele afrontava todo Israel. E ninguém, ele ficou pasmo, porque ninguém fazia absolutamente nada. Todo mundo ficava calado. E este valente, esse homem chamado Golias, ele dizia assim, que levante-se entre vocês um campeão, para que venha me afrontar, para que venha ter um confronto comigo. E quem vencer vai ser toda a sua tribo, no caso, vai ser escravo daquele que for vencedor. E ninguém se levantou, inclusive Saul não se levantou e foi lutar contra Golias. E quando Davi viu esta cena e ouviu as palavras de Golias, ele disse, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele disse, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Todo mundo conhece a história? Ele pegou as 5 pedras, pegou uma funda, foi lá, matou o Golias. Na verdade, ele derrubou Golias com a pedra e matou Golias com a própria espada dele. Essa é uma mensagem que eu vou trazer, um entendimento empresarial, provavelmente nas próximas reuniões. Hoje eu não vou falar a respeito disso, tem uma profundidade muito grande, mas eu não vou falar sobre isso, eu vou falar nas próximas reuniões sobre isso. Ele matou Golias, pegou a cabeça do Golias, foi para Jerusalém, e ali ele já ficou junto com Saul. Todo mundo sabe que o decorrer da história, ele caminha ao lado de Saul, depois ele vira presa de Saul, foge de Saul, porque Saul queria matar ele, mas Saul morre, e ele começa a reinar em Hebrom, reinou 7 anos, depois as outras 10 tribos vieram e levaram ele para Jerusalém, e ele começou a reinar num lugarzinho chamado Sião, e a Bíblia diz que lá em Sião ele começou a expandir o governo e aumentar o governo dele dentro de Israel, a saber, dentro de Jerusalém. Mas há um texto que diz que no ano em que os reis, no tempo, a palavra diz, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Ele não foi fazer guerra, ele ficou em casa, e lá na casa dele, ele tinha da sua janela uma visão de uma mulher que tomava banho, e ele ficou observando aquela mulher, observando, e ele desejou aquela mulher, o nome dessa mulher era Betseba. Ele se relacionou com ela, a mulher engravidou, ele chamou o marido dela da guerra, para que viesse na casa dele, para que deitasse com a mulher, para que dissesse que o filho não era dele, mas era do homem que estava na guerra. O nome desse homem era Urias. O homem não deitou com a mulher. Davi, ele arquitetou um plano terrível para enviar esse homem à frente de uma batalha, e esse homem foi à frente de uma batalha, e acabou morrendo pela espada do inimigo. Davi ficou culpado de sangue,
da morte desse homem. Acabou esse bebê morrendo. Logo depois que ele nasce, esse menino morre, essa criança morre. Davi continua o seu reinado. Houve implicações, entre elas que a espada nunca mais sairia da casa de Davi. O profeta foi lá e falou isso para ele. Mas em um determinado tempo, essa palavra que foi liberada, que a espada não sairia da casa de Davi, começou a ter os desdobramentos. Tem coisa que acontece na hora, tem coisas que demoram 5, 10, 15 anos. E uma das coisas que aconteceram foi que Amnon, um dos filhos de Davi, se apaixonou pela sua irmã, sua meia-irmã. O nome dela era Tamar. E ele teve um relacionamento sexual com essa menina, com essa irmã dele, era uma moça, era uma donzela. Depois ele pegou aversão, ele pegou nojo da irmã, depois de ter tido um relacionamento sexual com ela, desprezou ela. Só que essa irmã de Amnon, que era uma meia-irmã, tinha um irmão, e o irmão chamava Absalão. E Absalão arquitetou um plano e matou Amnon, ou Amon, como muitos falam, né? Matou Amon, o irmão, ou o meio-irmão dele. Fugiu, ficou um tempo fora, e depois ele foi se achegando, porque o pai dele meio que mandou ele para o exílio, foi se achegando. E esse rapaz, ele fez uma coisa terrível. Ele ficava na porta da cidade, todo mundo que via falar com o Davi, ele falava: não fala com meu pai não, ele é muito ocupado, ele não tem tempo para tratar dos teus negócios, deixa que eu vou te ajudar. E a Bíblia diz assim, que Absalão, ele furtava o coração das pessoas. Ele foi furtando o coração das pessoas. E no momento em que ele se sentiu fortalecido, ele pegou um homem que era líder, ele era tido como um oráculo no reinado de Davi, e trouxe para o seu lado, e ele junto com esse homem fizeram uma rebelião. Davi teve que deixar Jerusalém, porque Jerusalém iria ser destruída, e ele teve que pegar toda a sua corte, toda a sua comitiva e sair de Jerusalém. E quando ele estava fugindo, preste atenção nisso, ele estava fugindo de Absalão. Quando ele estava fugindo de Absalão, no meio das suas andanças, surge um personagem que é parente de Saul. O nome dele é Simei. E Simei começa a atacar pedra em Davi, começa a maltratar Davi, começa a amaldiçoar Davi, começa a literalmente perseguir pelo caminho Davi. E a reação de Davi foi 0. Ele não fez nada, muito pelo contrário, ele falou assim: deixa esse homem tacar pedra, deixa esse homem me amaldiçoar, porque talvez de fato eu mereça isso. Quem sabe o Senhor não olha para mim com um olhar de misericórdia e vê que eu estou sendo maltratado e usa de benevolência comigo. Mas o ponto que eu queria nessa noite com você meditar é quando o coração de um homem esmurece, quando o coração de um empresário esmurece, quando o coração de um profissional liberal esmurece. É fato de que a rotina ela é fadigante. É fato de que o dia a dia ele vai nos consumindo e vai nos desgastando. As coisas vão acontecendo, as situações vão ocorrendo, e em alguns casos a gente vai se acomodando e aquilo vai se tornando meio que familiar, e a gente vai literalmente se amoldando aquilo e achando que as coisas realmente não estão bem, que as coisas estão ruins. Agora chegou a pandemia. Eu vou falar como pastor. Eu tenho conversado com pastores. Agora à tarde mesmo um pastor me ligou aqui de Nova Esperança, e ele disse, e eu perguntei para ele assim: como que vai a sua igreja? Ele disse: olha, pastor, o senhor sabe como que é, né? Na pandemia a igreja sofreu muito, a gente perdeu muita gente. Alguns dias atrás eu estava conversando com alguns líderes aqui da igreja, e o Theo Rubia, que veio aqui e cantou conosco e ministrou aqui, ele fez o DVD dele numa igreja, que, se eu não me engano, o nome da igreja é Amor e Cuidado. É isso? Amor e Cuidado?
Na pandemia, em menos de 2 anos, essa igreja ela saltou de 2.000 membros para 10.000 membros. É isso aí, pastor? O senhor conhece lá, da região lá do interior de São Paulo? Essa igreja saiu de uma igreja de 2.000 membros para uma igreja de 10.000 membros. Detalhe, na mesma pandemia que o pastor falou para mim que atrapalhou a igreja dele. Quem está me entendendo? A mesma pandemia que fechou empresas é a mesma pandemia que fez pessoas ficarem milionárias. A mesma pandemia que destruiu empresas na Bolsa de Valor é a mesma pandemia que fez com que algumas empresas que estão na Bolsa de Valores ficassem mais de 10, 20 vezes valorizadas antes da pandemia. Então não é o que acontece comigo, não é o que está acontecendo de uma forma em geral, mas é como eu estou reagindo àquilo que está acontecendo comigo. E uma das questões de ordem aqui de Davi é porque ele tinha uma consciência pesada. A consciência pesada fez com que ele se amoldasse agora a uma situação que estava ocorrendo. E qual era? Uma situação onde a pessoa estava menosprezando, perseguindo, apedrejando, desprezando ele. O mesmo Davi que, quando viu Golias, disse: quem é este incircunciso, um homem de 3 metros de altura, para afrontar o exército do Deus vivo? É o mesmo homem que vê outro homem agora jogando pedra e amaldiçoando ele e fala: eu mereço. Então eu quero definir um padrão aqui. Você tem o que você merece. Segura o solo aí. Você tem o que você merece. Você tem o que você merece. Não adianta nós colocarmos culpa. Não adianta nós vivermos buscando algozes. Não adianta nós vivermos criticando o frio, a chuva, o vento, etc. A mesma chuva que impediu pessoas de vir foi a mesma chuva que te trouxe até aqui. Davi, ele olha a Simei e fala: deixa ele tacar pedra em mim. E aí o que eu aprendo? Eu aprendo que a autoestima é o maior inimigo do ser humano. Quando você não tem uma autoestima, qualquer pessoa pode destruir você. Qualquer pandemia pode tirar você do negócio. Qualquer parque de exposição que veio e ficou 15 dias, leva o dinheiro embora e agora você não tem dinheiro para pagar suas contas, suas duplicatas. É isso que os comerciantes de Maringá falam a respeito da Expo Ingá. Eu sei porque durante muitos anos eu ouvi essa frase. A mesma Expo Ingá que veio e deixou pessoas reclamando é a mesma Expo Ingá que foi embora e deixou pessoas rindo. Então, autoestima não é algo, meu querido, que você pode brincar com isso. Autoestima é algo muito sério. E eu vou mais longe. A autoestima, ela está ligada à sua autoimagem. Como você se enxerga, como você se vê, como que você se entende enquanto ser humano, enquanto pessoa. Enquanto você não tiver uma imagem de você mesmo definida, e eu não estou dizendo uma imagem arrogante, prepotente, inflada, eu estou dizendo uma imagem sem orgulho, sem arrogância, sem prepotência, uma imagem sincera, e você conseguir implicar isso dentro do teu cotidiano, na sua autoestima, não adianta. Nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Se o vento é contrário, ajuste as velas. Nenhum vento será favorável para quem não sabe para onde quer ir. Nenhum vento lhe será favorável. Se você não gostar de você mesmo, você vai se sabotar. Existem 2 questões que têm implicações muito, muito sérias na vida de um indivíduo. Primeiro, crenças limitantes. Pessoas que têm crenças limitantes,
essas pessoas simplesmente não rompem, porque as suas crenças não lhe permitem. Número 2, pessoas que têm problemas de crença e pessoas que são, obviamente, devido ter crenças limitantes e por consequência também têm um espírito de serem autossabotadoras de si própria. Tem pessoas que elas não percebem, inclusive no documentário e na biografia de Steve Jobs, no final da carreira dele, antes dele morrer, uma das assessoras dele chega para ele e diz assim: Steve, as coisas nunca foram como você viu, porque você tem um distúrbio. Você tem um distúrbio da realidade, você faz com que a realidade fique deformada. Apesar dele ter sido um homem extraordinário no campo, né, daquilo que ele se propôs a fazer, da tecnologia, enquanto pessoa ele era medíocre. Enquanto ser humano ele foi um ser humano medíocre. Eu não tenho nenhum elogio para fazer como homem, como pessoa para o Steve Jobs. Muito pelo contrário. Mas ele foi extraordinário na tecnologia. Agora, se você não resolver esses problemas, eu vou pontuar aqui. Número 1, crenças limitantes. Número 2, né? Você deixar de ser um autossabotador. Criar uma autoestima, né? Uma autoimagem, que proporcione uma autoestima para que você possa, de fato, se apresentar para os embates, para os confrontos. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e isso daqui tem uma profundidade muito grande. Isso é sério, é muito sério. Quando eu trabalhava em concessionária, o Gôngora, né, Neto, chegou para mim e disse assim: Jaquenilson, um bom vendedor, ou um vendedor, ele vende de uma caixinha de mastomate a um jatinho station. E ele disse para mim assim: a diferença é a comissão. Ele falou isso para mim. E eu falei: uau, tenho que vender produtos mais caros para ter comissão maiores, para ganhar mais dinheiro. É verdade ou não? Sim ou não? Vamos lá, só os vivos. Sim ou não? Sim. Só que eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e ouve o que eu vou falar. O vendedor de 100 mil não é o mesmo vendedor de 1 milhão. O vendedor de 1 milhão não é o mesmo vendedor de 100 milhões. Algum tempo atrás eu ouvi, isso é uma verdade: o pastor de uma igreja de 50 pessoas não é o mesmo pastor de uma igreja de 100 pessoas. O pastor de igreja de 100 pessoas não é igual ao pastor de um pastor de igreja de 500 pessoas. O pastor de igreja de 500 pessoas não é o mesmo pastor de uma igreja de 1000 pessoas. Eles são diferentes. Então não dá para colocar tudo no mesmo prato. Não dá para colocar tudo na mesma linha, porque são diferentes. Então, se você é um vendedor, talvez a tua crença limitante, a tua autoestima não vai permitir você fechar negócios acima de 1 milhão. Você vai vender bem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 80 mil. Mas você nunca vai fechar negócio de milhões. Sabe por quê? Porque você ainda não foi lapidado, você ainda não foi refinado, você ainda não foi preparado para isso. Aí você vê o outro fazendo e acontecendo e você fala: e aí? O empresário que fatura 10 mil por mês não é o mesmo empresário que fatura 50. O empresário que fatura 50 mil por mês não é o mesmo empresário que fatura 500 mil por mês. O que fatura 500 mil não é igual de 1 bilhão, e de 1 milhão não é igual o cara que fatura 100 milhões, 200 milhões, e quem sabe é igual o nosso amigo lá que é o mais rico do mundo, que tem uma fortuna avaliada em 219 bilhões, ou é trilhões já está no trilhão já, de reais já passou de trilhão, né? Então, o que você está esperando? Você tem que parar e meditar qual é o teu nível. Então, o complexo de autoestima, ele vai fazer com que você se sinta sempre inferior. Você sempre vai se sentir menos. E olha, deixa eu te falar uma coisa para você: nem Deus vai poder te ajudar.
nem Deus vai poder fazer alguma coisa para você. E eu vou encerrar essa mensagem aqui, citando um versículo, e vou fazer uma pequena explanação rápida sobre ele, para você levar de presente para casa. Em Salmos, capítulo 50, versículo 2, diz assim: desde Sião, em excelência e em formosura resplandece Deus. Diga comigo, desde Sião, em excelência. Diga, em excelência e formosura resplandece Deus. Diga comigo, Deus é um Deus de excelência. Qual é o problema nosso? Se você pegar um sapo e colocar numa água morna e ligar o fogo, uma água fria e ligar um fogo, ele fica lá e vai esquentando, esquentando, até ele morrer cozido. Se você pegar um sapo e jogar dentro de uma água quente, ele pula para fora, ele não fica. Mas se você põe ele no fogo brando, numa água morna, ele morre cozido lá dentro. Ele vai se condicionando ao ambiente. Eu visito empresas, eu visito gerentes, líderes de empresa, e aí eu chego, teia de aranha, carpê sujo, computador quebrado, funcionário mal vestido, o dono da empresa chegando atrasado, o carro da empresa tudo suja, o sapato do diretor tudo esfolado. Aí você começa a olhar os detalhes, você fala, aquilo está quebrado, aquilo não funciona, aquilo está com mofo, ali tem teia de aranha. A última vez que o cara foi no dentista dar uma clareada nos dentes faz 30 anos. O corte de cabelo, ele chega no cara que nem eu corto o cabelo num cara, o cara chegou para ele e falou, quanto que é o corte? É tanto. Aí eu pago tanto. Ele falou, não, muito obrigado, o meu preço é esse. Aí o cara pegou e foi embora. Só que o cara abriu o negócio dele, e até recentemente o corte lá onde eu estou fazendo, o cara cobrava R$200. Hoje ele tem a empresa dele, está começando, está cobrando um pouco mais barato. E aí o cara chegou e falou assim, não, eu não vou pagar esse valor, eu vou pagar os 50. O corte de cabelo ruim, dente amarelo, a camisa esgarçada. Minha mãe sempre falou um negócio para mim, já que você não precisa ter roupa nova, mas você tem que ter roupa limpa e bem passada. Tem gente que se apresenta parecendo, eu vou falar um negócio aqui, não me tome por mal, tá? Eles parecem o mosquito do cocô do cavalo do bandido, de tão feio que o negócio é. Agora, meu querido, como que você acha que uma pessoa vai comprar, vai fazer negócio com você, com a sua empresa, se nem você, a sua imagem é vendível, é vendável? Não tem como. Então você tem que parar e pensar aí o seguinte, aonde é que eu preciso trazer excelência na minha vida? Qual foi a última vez que você leu um livro? Qual foi a última vez que você fez um curso? Qual foi a última vez que você veio numa reunião de empresários? Qual foi a última vez que você investiu numa roupa melhor para você? Qual foi a última vez que você fez um corte de cabelo decente? Se você é mulher, qual foi a última vez que você chegou para o seu marido e falou assim, olha, chega desse negócio de ficar dando jeitinho, eu quero fazer o cabelo, eu quero cortar minha unha, eu quero fazer uma unha legal, eu quero fazer uma maquiagem, uma make bem feita, eu quero fazer um curso de automaquiagem, para não ter que ficar pagando, para mim aprender a me apresentar perante os meus clientes. Então isso daí é uma coisa que nós temos que rever. Recentemente nós mandamos lavar todas essas cadeiras. E olha, quando eles começaram a limpar, saía uma terra, saía uma cor horrível, suja. As cadeiras voltou até a cor natural, a cor normal dela. Mas é normal de você chegar numa igreja e tá tudo regaçado, já não funciona isso, já não funciona aquilo, o cabo já quebrou, aquilo já não... Não. Ontem eu cheguei ali à noite do lado, eu falei assim, aquele vidro ali, ó, aquele está tudo sujo, tem que pedir para alguém, nós vamos ver quem pode fazer o polimento ali, eu não quero nada sujo, eu não quero nada cheio de mão nisso daqui não. Então, meu querido, é como você se entende enquanto ser humano. Se você não tem excelência na sua vida, não adianta você querer cobrar a excelência da vida dos outros. Empresários bem-sucedidos, meu querido, eles têm um padrão de excelência muito alto.
Sabe por que muitas vezes não dá certo você andar com pessoas que têm um padrão muito alto de excelência? Porque você vai começar a ser confrontado. Você vai começar a ser confrontado. Sabe, alguns dias atrás nós estávamos andando nas ruas da Suíça, em Zurique. E aí o Uber começou a demorar e nós ficamos irritados. O Tiago estava junto, eu, o Tiago, a Marcela, a pastora, e nós estávamos ali esperando. E nada, aí o cara chegou, ele era um grego, o nome dele era Átila. E aí eu comecei a conversar com ele e ele me explicou. Ele falou assim: olha, aqui nós não podemos andar, por exemplo, é 30 por hora, eu não posso andar 35, porque eu estou sendo filmado. Se eu chegar a 35, a polícia vem e me encosta, prende o meu carro e eu vou ser deportado para a Grécia. Só que daí ele começou a explicar quais são os níveis de excelência de Zurique, na Genebra. E aí eu pensei comigo, não é por acaso que o dinheiro do mundo está tudo lá, né? Por quê? Porque os caras são... Aí eu vou contar a última da noite para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Eu devo ter uns 10 relógios. Tirando os eletrônicos, né, fora os eletrônicos, relógios de pilha, aqueles, né? E hoje eu precisava pegar um relógio. E eu tenho muitos relógios. Aí eu fui lá pegar um relógio, e aí eu procurei, porque eu tenho usado muito esses relógios do Apple Watch, esses relógios que você te acompanha, né? A tua saúde e tal. Aí eu fui lá e comecei a procurar um relógio. Aí eu peguei um relógio que estava funcionando. Por coincidência, o relógio que estava funcionando é um suíço. Está aqui, ó. Já fazia mais de 5 anos que eu não ponhava ele no pulso. O Tiago falou: eu nunca vi você com esse relógio, né, Tiago? Foi isso que você falou. E olha que o Tiago faz 15 anos que está aqui. É porque Deus falou comigo. Em menos de uma semana eu ganhei 2 relógios. Ganhei um ontem e ganhei um semana retrasada. E hoje eu peguei esse relógio porque era o único que estava funcionando, mas também eu entendi de Deus, que Deus quer marcar um novo tempo na sua vida, na sua história. E por isso eu quero profetizar sobre você. Quem está me entendendo? O suíço está funcionando. E você está funcionando? Eu conversei com um casal que é daqui da igreja, que eles vão cantar e tocar, eles são do Ministério de Louvor. Eles ficaram 2 anos sem estar no Ministério de Louvor. E eu cheguei, por coincidência, nós tivemos 2 tempos de qualidade esse final de semana juntos. E eles disseram para mim assim: nesse ano passado, nós passamos o ano inteiro fazendo técnica vocal com a fonoaudióloga. O rapaz passou o ano inteiro investindo em equipamentos e fazendo curso com Aquino, com não sei quem, porque ele quer melhorar. E você está fazendo o que para melhorar? O que você está fazendo? Pastor, eu ainda não sou empresário. O que você está fazendo para ser? Se você é empresário, chega na tua empresa e dá uma olhada nela. Os cantos sujos, o lugar onde tem coisa velha lá que faz 10, 15 anos, vidro embaçado, entendeu? Letreiro com gente do céu. Isso é um cúmulo, né? O cara gasta um absurdo de fachada, vai queimando as lâmpadas que custa, sei lá, 100, 200 reais, deixa as lâmpadas da fachada queimada, deixa a fachada apagada porque não quer gastar dinheiro, porque tem medo de gastar dinheiro com energia elétrica. Diga comigo. Crença limitante, autossabotação, autoimagem, autoestima. São os inimigos de uma vida com excelência. Quem quer ter excelência aí? Amém? 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 Excelência. Desde Sião, em excelência e em formosura, resplandece Deus. Eu vou falar a última. Essa daqui é o plus e pode se colocar de pé. Quem sabe qual é a obsessão de Deus? Sabe qual é a obsessão de Deus? Qual que é a obsessão de Deus? Qual que é a obsessão de Deus? Diga comigo, a ordem. Já pensou se o seu nariz fosse perto do umbigo? Já pensou nisso? Sua orelha no lugar da boca? Já pensou o seu olho na sua nuca? A obsessão de Deus é a ordem. Deus é um Deus de ordem. Ordem. Excelência e ordem andam juntos. Excelência e ordem andam juntos. Excelência e organização andam juntos. Excelência e ordem andam juntos. Deus está procurando pessoas que queiram viver excelência.
Deus está procurando pessoas, Deus quer nessa noite, eu não tenho dúvida, encontrar corações de pessoas que querem viver excelência, que querem viver ordem. E aonde que começa? Se você quiser mudar o mundo, começa arrumando a tua cama, começa arrumando a tua casa, colocando ordem na bagunça que está lá. Começa organizando os depósitos, começa organizando dispensa, começa organizando, e aí você vai andando, vai organizando. Eu nunca vi uma pessoa desorganizada se manter próspero. Ai, ai, ai. Eu nunca vi uma pessoa desorganizada. Cadê a organizer? Nossa, a organizer. Eu nunca vi uma pessoa desorganizada continuar próspera, permanecer próspera. Amém? Diga comigo, excelência. Excelência em tudo. Excelência em tudo. Diga excelência em tudo. Em tudo. Eu posso ir na sua casa agora? Saímos daqui nós dois juntos e ir lá para a sua casa agora? Sem avisar a esposa? Podemos ir para a sua empresa agora e dar uma volta lá dentro? Eu posso? Posso entrar no seu carro e pegar uma carona para ir para casa hoje com você? Ou está difícil? Posso pedir para você pegar e emprestar o teu carro para mim a Curitiba agora? Está em condições de ir para Curitiba o teu carro? Ou você tem medo que eu vou chegar aqui em Sarandi e vou ficar ali? Quem está entendendo isso? Amém? 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 Pastor, eu tenho um carro velho, não importa. Não importa. Minha casa, os meus móveis não são os melhores, não importa. Esse tipo de coisa, meu querido, são valores e princípios que a gente tem ou não tem. Esse negócio de quando eu tiver dinheiro, não sei o quê, não. Ou você tem ou você não tem. Diga comigo, desde Sião, em excelência e formosura, resplandece Deus. Deus é um Deus de excelência. Amém? Nós vamos orar agora pelos empresários. Eu quero convidar os pastores a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, para que esse mês de maio que está acabando, vai se iniciar o mês de junho, seja um mês extraordinário. Seja um mês extraordinário. Seja um mês diferente. Seja um mês onde você vai ter os teus sonhos realizados. Nós vamos fazer a primeira oração com o pastor Arthur, confirmando e abençoando a sua vida, a sua empresa. Depois o pastor Ricardo. O pastor Requena vai estar fazendo a última oração e eu vou estar dando a bênção sobre a tua vida. Amém, que você nesse momento possa botar aquilo que você tem como propósito da sua vida, aquilo que é tudo na sua vida, o seu sustento, aquilo que é o seu alvo. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, foi entregado chaves nesse lugar, Senhor, chaves que vão abrir portas para que pessoas entram num processo que não terá fim, meu Deus, que cada dia elas serão polidas, elas serão treinadas, elas serão capacitadas, porque é Deus que está nesse negócio. Elas colocaram como propósito Deus em primeiro lugar. Oh meu Pai, abençoa, repreendo através, oh Senhor Jeová Jiré, eu te peço, Deus da providência, nesta noite, que todas as providências sejam tomadas, sejam supridas nestas áreas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que aquele que crê diga amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, e saímos daqui compreendendo, Senhor, que para mudar o mundo, tem que começar pelo nosso mundo. Que o Senhor nos dê sabedoria, e que essa sabedoria projete realizações dos nossos sonhos. Por isso, meu Pai, colocamos diante de Ti os sonhos, os projetos, as empresas, aquelas que já existem e que não existem ainda, porque debaixo da Tua palavra, debaixo da revelação do Teu mistério, nós viveremos e seremos abençoados. Prospera Teu povo, enche eles com Teu espírito de sabedoria, de coragem, de ousadia, para viver o dom da excelência, e que o dom da prosperidade e da riqueza visite esses corações em nome de Jesus. Senhor Jesus, o nosso pedido é que ainda nesse último dia que começa a meia-noite de hoje, ao findar do mês de maio,
Nós pedimos que aqueles que ainda precisam, estão buscando por uma intervenção sobrenatural, um milagre, nós declaramos que esse milagre chegará no nome de Jesus. Nós declaramos também o início de junho, um mês especial que ficará para a história deles. Afinal, eles foram despertados, e eu creio também, Senhor Jesus, na tua interferência através de milagres, sinais, prodígios. Senhor Jesus, aquele que precisa de novamente um fluir de vendas, eu declaro agora no nome de Jesus. Aquele que busca ainda uma oportunidade de fechamento com um cliente especial, com um fornecedor, nós declaramos essas portas sendo abertas. Nós declaramos isso agora em nome de Jesus. Amém?